Sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Débora Bica e nesse vídeo eu escolhi compartilhar com vocês consciências sobre crianças e adolescentes com diagnósticos difíceis e mães em desespero. Eu não sou mãe, mas uma das consciências que eu pedi na minha ressonância harmônica, tô na 15ª onda da ressonância harmônica, foi a da Virgem Maria. Eu pedi essa consciência lá nas primeiras ondas. E conforme eu comecei a trabalhar com ferramentas de expansão da consciência, trabalhar como facilitadora em classes e atendendo em sessões na minha casa com barras, com facelift, eu comecei ao longo do tempo a receber muitas mães. Óbvio, esta informação da Virgem Maria, ela está no meu pendrive agora, né? O Hélio, então, encaminhou aí para o meu campo eletromagnético a informação da mãe. Então eu me conecto com muitas mães em desespero. Eu tenho um vídeo lá no meu Instagram, quem ainda não me segue, entra lá e assiste, @os.escola da consciência. Eu tenho um vídeo onde eu falo, recebi da Virgem Maria. Eu relato uma classe que eu realizei em Portugal, onde eu cheguei em Portugal e eu fui até o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, e lá eu pedi que a Nossa Senhora então me mostrasse uma pessoa em desespero. E em seguida, minutos depois, eu recebo a mensagem de uma mãe em desespero que estava ali com o filho, com várias questões de saúde, e eu fui até o lugar para atender. Bom, eu já tenho recebido várias consciências sobre mães e diagnósticos, mas esse atendimento que eu fiz em São Paulo, ele foi aí a grande contribuição para que esse vídeo que eu tô fazendo agora acontecesse. Eu atendi, então, em São Paulo com atendimento de barras. Eu não costumo fazer isso, eu geralmente faço as minhas classes no final de semana e retorno para minha casa. As classes, elas são muito puxadas, né? Porque eu já cheguei a facilitar classes de quase 24 horas. Então eu me dedico bastante, é um trabalho que eu faço com muito amor. Eu realmente tô ali a serviço do todo para ajudar a trazer as pessoas mais facilidade, alegria e glória para a vida delas, né? Mas eu senti algo diferente nessa classe de São Paulo e eu escolhi ficar para atender. Eu já tinha recebido algumas mães me chamando no direct e teve uma em especial que o meu corpo expandiu para atender, então eu escolhi ficar em São Paulo 2 dias, abri a agenda de atendimento e esta mãe foi a primeira que eu atendi. Era uma mãe em desespero com um filho com autismo. Quando a gente conversou pelo direct, ela disse assim para mim: Débora, eu não sei como você vai fazer para atender o meu filho, porque ele não para. E pelo que eu sei das barras, o corpo tem que estar deitado e você tocar a cabeça, vários pontos. O corpo precisa estar relaxado. Como você vai fazer isso com o meu filho? Caminhando, agitado, ele tem autismo com um grau extremo. Eu não sei como você vai fazer. Eu fico feliz de saber que você está disposta a atender o meu filho, mas ao mesmo tempo eu tenho receio, eu tenho medo de me frustrar e você não conseguir fazer o atendimento. Eu disse para ela: entrega na mão do todo, tá tudo certo e vai ser exatamente como deve ser. Quando eu encontro esta mãe e o filho, ele estava bastante agitado, uma criança de 4 anos, caminhando pela casa, sem deixar eu tocar a cabeça dele. Eu ficava tentando tocar a cabeça dele, tocar os pontos do jeito que dava, sem forma e nem estrutura, mas ali disposta a atender, e ele caminhando pela casa. Até que eu vi que aquilo não ia funcionar. E aí eu fiquei perguntando como isso pode ser mais leve, como pode ser mais fácil e até mais divertido, como posso ter consciência aqui para fazer esse atendimento da forma que vai criar mais pro todo. Que energia, espaço, consciência, escolha eu e o meu corpo podemos ser aqui. A contribuição que se requer para atender essa criança. E aí, eu lembrei de um atendimento que eu fiz no carnaval do ano passado, que foi aí então a contribuição para que eu fosse a energia requerida ali para atender esse menino autista. No carnaval do ano passado, eu recebi uma ligação na minha casa de uma mãe em desespero. Ela dizia assim: a casa espírita está fechada e eu não sei o que eu faço com meu filho, porque eu acho que ele tem
uma entidade. Eu disse, olha, eu acho que você não sabe como funciona Barras e nem o que é Barras. Não é sobre isso. Barras é uma ferramenta de limpar arquivos no cérebro, para liberar espaço, né? Arquivos onde a pessoa pode estar funcionando aí a partir de um piloto automático, de uma crença limitante, de uma mentira na mente. Ela disse, eu sei disso, eu já ouvi tudo isso, mas me indicaram você. E eu realmente acredito que você possa ajudar meu filho. Eu disse, o que está acontecendo com seu filho? Ela disse, meu filho não come. Ele tem 5 anos, ele já teve várias internações por desnutrição, porque ele não aceita alimento. Desde pequenininho. Isso vem se repetindo muito. Desde 1 ano de idade, eu vivo nos hospitais com meu filho internado. Só que desta vez, ele voltou na sexta-feira do hospital e ele tá, além de não comer, ele tá muito estranho. Ele tá triste, ele tá deprimido, ele tá quieto demais. E eu tô sentindo que tá diferente. As coisas estão diferentes com meu filho. E eu tô em desespero, eu não sei o que fazer. O meu filho precisa comer. Eu disse, ok, eu vou atender o seu filho. Expliquei pra ela como funcionavam as barras, o que ia acontecer no atendimento. E eu disse, independente do que for, com certeza a prática vai ajudar ele, né? Porque barras, ela vai limpar as mentiras do cérebro e com certeza vai contribuir aí para que o seu filho fique melhor. Isso eu posso garantir. E eu fui atender. Quando eu cheguei na casa dela, o menino, em hipótese alguma, deixava eu tocar a cabeça. Ele corria pro colo do pai, chorava, fugia de mim e gritava, não tinha o que fazer. A mãe começou a ficar cada vez mais desesperada. Eu vi a mãe em desespero, o pai em desespero. Eu disse, ok, fui para as perguntas. Que energia, espaço, consciência, escolha e o meu corpo podemos ser aqui para ser a contribuição que se requer, para trazer leveza, clareza e paz para esta família. Para que eu possa ser de fato a contribuição aqui. E eu fui seguindo as energias. Isso eu aprendi com a consciência do Gary Douglas. Eu percebo a energia do todo, saio da forma e da estrutura e simplesmente recebo do que está se apresentando e sigo a energia requerida ali. Eu vi que o caminho de atender e tocar a cabeça daquele menino não ia funcionar. Então, me lembrei da consciência do professor Hélio Couto. Tudo é uma coisa só. Não existe separação entre nada e ninguém no universo. Então, me ocorreu. Quem sabe correr as barras da mãe? E falei para ela, eu tô sentindo de correr as suas barras. Seu filho é uma parte sua. E muitas das mentiras que tem na mente dele pode ser apenas um ponto de vista seu, como pode também ser alguma mentira que também tenha na sua mente, porque as pessoas se aproximam por eletromagnetismo. Esse menino escolheu ser seu filho, você escolheu ser mãe desse menino por semelhança, né? Então existe alguma coisa aí no campo eletromagnético dos dois ressonante para que viesse como mãe e filho. Então me ocorre de correr as suas barras, quem sabe aí deletando o máximo de mentiras que a gente conseguir no seu inconsciente possa refletir em algum grau no seu filho. Porque quando uma pessoa expande a consciência, 350 mil pessoas emaranhadas com ela podem receber da expansão de consciência. Ela concordou comigo e ficou ali disposta a receber das barras. Comecei então a fazer o atendimento nela. Conforme eu tô tocando os pontos, eu fiz uma pergunta para ela. Como foi a gravidez? Você desejou essa gravidez? Como que ela aconteceu? Me conte. Vamos conversar durante a sessão de barras. E ela disse, eu não desejei a gravidez, mas quando eu soube que eu estava grávida, eu fiquei muito feliz, Débora, muito feliz. Porque fazia pouco tempo, fazia menos de 1 mês, que eu havia perdido o meu irmão. O meu irmão amado, o meu irmão mais novo, ele foi assassinado. Eu não imaginava, ninguém sabia que ele era usuário de drogas. Simplesmente bateram palmas na frente da casa. Meu irmão foi pra lá ver quem era e foi baleado. Foi morto na frente de casa. Eu fiquei em desespero, fiquei na culpa há muito tempo e durante muito tempo eu me questionei o porquê não vi, não percebi, por que eu não fiz mais pelo meu irmão, enfim. Eu fiquei ali tentando ajudar ela a sair daquele espaço da culpa, uma vez que o irmão
é então ali um ser infinito com escolha, independente do que ela fizesse, né? Ele estava escolhendo usar drogas e ele estava escolhendo a morte. Era uma escolha dele. Enfim, trabalhei ali dessa forma, mas recebi da consciência do desespero que aquela mulher estava na perda do irmão, pedindo aí ao universo perdão a Deus por não ter cuidado do irmão. Quando eu tô correndo as barras dela e surge todo esse assunto, ela começa a desenvolver essa história de forma mais profunda e falou ali durante toda a sessão de barras no irmão. Disse inclusive que viu o irmão, viu o espírito do irmão na frente da casa uma semana antes de saber que estava grávida. Então eu perguntei para ela como seria se você soubesse que seu filho é seu irmão. Como você agiria? Você já pensou nisso? Porque quando você me ligou, você me falou que a casa espírita não estava aberta, né? Então eu entendi que você frequenta a casa espírita. E ela, sim, eu frequento há muitos anos. Eu disse, então você acredita em reencarnação? E ela, claro. Você já cogitou essa possibilidade de ser o seu irmão ali, uma vez que você pediu pro universo para cuidar dele? Ela disse sim. Se você imaginasse como eles são parecidos, e começou a ficar mais leve a sessão, né? Ela ficou falando da semelhança do irmão, da semelhança no tipo, no biotipo dele, na aparência física, no comportamento, em tudo. E eu disse, ok. Então vamos cogitar por um momento que seja seu irmão. Você percebe a semelhança? Seu irmão era um suicida, uma pessoa que busca usar drogas, né? Que morre do jeito que morreu, que desencarna do jeito que desencarnou, era um suicida. Inconsciente, mas era, porque ele procurou pela morte. Você percebe isso? E ela disse sim. O seu filho, ele não come, porque ele está agredindo o corpo dele. Você percebe isso? E ela sim. Olhando por esse ponto de vista, eu percebo sim. Eu disse, então vamos fazer um teste. E chamei o filho dela pelo nome do irmão. Eu perguntei qual é o nome do seu irmão. Vamos usar aqui, tá, gente, o pseudônimo de André. E ela disse, é André. Eu disse, ok. Qual é o nome do seu filho? E ela disse, Lorenzo. Eu disse, ok. Então vamos chamar o Lourenço de André e vamos ver o que acontece. Eu disse, André, vem até aqui. O menino saiu de onde estava no colo do pai e veio até o sofá onde eu estava correndo as barras. Eu comecei a conversar com ele, perguntei várias coisas, idade dele, o que ele gostava de fazer, como era a escolinha, os brinquedos que ele gostava. Eu fiz várias perguntas para ele, repetindo muitas vezes o nome André. E foi muito divertido, porque ele respondia com total facilidade, alegria e glória, de uma forma muito divertida, entusiasmado, me contando, me respondendo as coisas ali que eu perguntava. E a mãe, por um momento, encheu o coração de alegria quando ela pensou numa possibilidade de estar ali diante, então, do irmão que ela tanto amou. E quando ela encheu o olho d'água, que veio aquela pontinha de esperança de que pudesse ser o irmão, ela olhou para mim com os olhos cheios de lágrima e com um brilho no olhar de gratidão e alegria. Nesse exato momento, o filho puxa a mãe pelo braço e diz, mãe, eu estou com fome, você me dá mamá? Essa mãe ficou muito feliz, paramos a sessão de barras, eu fiz a reestruturação de corpo e ela foi fazer a mamadeira do filho. Quando eu vim para casa, ela me mandou uma mensagem que o filho estava pedindo carne para comer. Quando eu tô em São Paulo, eu lembrei desse case que aconteceu no carnaval do ano passado. E lembrei então que correr as barras da mãe foi ali a contribuição para ajudar aquela criança e automaticamente ajudar a família inteira. E foi o que eu fiz em São Paulo diante daquela criança autista. Eu olhei para a mãe e disse, eu vou correr as suas barras. E ela disse, nossa, você não vai conseguir correr as barras dele. E eu disse, calma, eu vou correr as suas barras e depois eu corro as dele, ok? E ela disse, tudo bem. Comecei então a fazer a sessão de barras nela. Durante a sessão de barras, quando eu tô logo no início, nos primeiros pontos, eu senti um ferro
como se tivesse um ferro na minha garganta, um ferro no meu ouvido e uma pinça gigante esmagando a minha cabeça. Foi uma sensação muito esquisita, mas eu não conseguia, é como se eu não pudesse falar nem ouvir direito e esmagassem a minha cabeça, pressionassem a minha cabeça. Era essa a sensação que eu tava tendo durante toda a sessão de barras. Logo já no início já começou essa sensação, eu fiquei o tempo todo perguntando pro corpo o que era aquilo, segui fazendo o meu trabalho, mas aquela sensação ficou o tempo todo. No meio da sessão de barras, o filho vem então e deita no colo da mãe. Ele ficou bem quietinho, em cima do corpo dela. Quando eu terminei a sessão de barras, dela, ela levantou da maca e ele sentou. Ele deitou o corpo e eu corri as barras dele, todinha. Ele pegou um celular, ficou olhando um desenho, e enquanto eu corria as barras dele, terminou a sessão de barras, eu fui pro processo corporal, o corpinho dele recebeu o processo corporal tranquilamente. Terminou a sessão de barras, eu olhei pra mãe, a mãe olhou pra mim e a gente disse, uau, como pode melhorar? Vamos ver agora o que vai acontecer. Eu fiquei mantendo contato com essa mãe e vendo, né, os resultados diários do filho. Essa criança ficou mais calma, essa criança responde à mãe, a mãe chama e ele vem, ela pede para ele sentar, ela pede para ele deitar, pede para ele comer, ele responde, corresponde, a mãe obedece a mãe tranquilamente, tá mais carinhoso, tá mais calmo e começou a sair uns sons diferentes da boca dele, como se ele tentasse falar. Ele já não gritava mais e começou a sair sons diferentes. 20 dias depois, eu fui a São Paulo novamente, porque eu tinha um compromisso no interior de São Paulo. Eu fiquei 2 dias a mais em São Paulo e escolhi atender essa criança de novo. Quando esse menino chega no flat onde eu estava, era outra criança. Uma criança de 4 anos, como qualquer criança de 4 anos. Ele mexia nas coisas, mas como qualquer criança faz. Curioso, olhava os objetos, pegava, largava. Muito comportado. Ele não estava mais agitado do jeito que ele estava. Ele não estava mais agressivo do jeito que era. Ele não gritava mais. Ele ficou caminhando pelo flat, olhando as coisas. Depois ele deitou um pouco do lado da mãe, enquanto eu corria as barras dela. Ficou deitadinho, fazendo carinho e beijando a mãe. Quando eu terminei, então, a sessão de barras dela, ele deitou na cama para que eu corresse as barras dele. Recebeu das barras, recebeu o processo corporal exatamente como tinha acontecido 20 dias antes. Durante a sessão de barras, eu achei muito engraçado, porque a mãe colocou um desenhozinho para ele olhar no celular e estávamos olhando então o Poderoso Chefinho. E eu fiquei... Eu ria o tempo todo porque eu nunca tinha visto aquele desenho, eu achei extremamente engraçado. E como pode ser mais divertido, fiquei curtindo o desenho enquanto eu corria as barras dele. De um determinado momento, ele trocou o desenho e colocou num filme. A mãe achou estranho. E a mãe disse, ué, filme, filho? Você nunca olha filme? Ele queria olhar um filme. Ok, terminamos a sessão de barras, fiz o processo corporal e mantive contato com a mãe. Assim como eu tenho tido contato com ela diariamente. Faz mais ou menos 1 mês que aconteceu isso e a gente se fala direto. Todos os dias ela me relata os avanços do filho. Olhar filme se tornou um hábito. Ela percebeu que ele gosta agora, se interessou também por filmes. Ele tinha o hábito de colocar todos os dedos dentro da boca, onde ele tivesse, e babava o braço inteiro. Ele não faz mais isso. Ele não grita mais. Ele tá cada vez mais calmo. Ele tá mais feliz, mais alegre, mais companheiro, mais carinhoso. Ele tem um dia na escola que ele pode levar brinquedo, né? E era sempre uma luta para que ele deixasse o brinquedo em casa nos outros dias. Ela me relatou então que ele sabe exatamente o dia que ele deve levar o brinquedo, ele leva nos dias que ele não pode ficar com o brinquedo, ele deixa o brinquedo e não briga mais, não grita mais, não
não fica furioso como ficava. Ele tá absolutamente uma criança normal de 4 anos, exatamente como qualquer criança. A única diferença é que ele ainda não está falando, mas já sai sons diferentes da boca dele. Antes de entrar em férias da escola, antes de fazer a primeira sessão de barras, a professora chamou então a mãe, orientando que a mãe levasse ele então no acompanhamento com a psicóloga, porque ele estava extremamente agitado e estava difícil de controlar ele em sala de aula. Durante as férias, então, ele fez essas 2 sessões de barras e voltou para a escolinha. A mãe disse então que ninguém até o momento chamou ela para conversar. Ela leva ele para a escola e busca, tudo normal, ninguém comenta nada, ninguém encaminha a psicóloga, tá tudo certo. Eu tenho acompanhado diariamente essa mãe, eu tô muito feliz, né, com cada avanço que ele tá tendo, e a gente escolheu daqui a um tempo fazer uma live no meu Instagram para que ela mesma fale os resultados que o filho tá tendo, né, com o tratamento das barras de Axis. Eu lembrei de um outro caso ao atender essa criança, que foi logo ali nas primeiras ondas que eu tava ali com a consciência já da Virgem Maria. Eu recebi na minha casa uma mãe que veio para resolver questões dela, né? Ela marcou uma sessão de barras para resolver questões ali financeiras e questões de relacionamento, enfim. Só que ela chegou atrasada na minha casa e eu perguntei, tudo certo com você? E ela disse, 1000 desculpas. Eu me atrasei porque eu estava levando o meu filho na fono. Como eu recebo de tudo que acontece e eu não vejo separação entre nada e nem ninguém no universo, peguei essa informação, filho na fono, e guardei no meu bloquinho de notas do meu cérebro, né? E aí, perguntei pra ela, o que seu filho tem? Ela disse, ele não fala. Seu filho não fala? Não. Ele tem 2 anos e não sai uma única palavra da boca dele. Eu disse, ok. Fomos pra maca, então corri as barras dela, veio algumas questões ali, veio algumas consciências sobre a vida dela, mas novamente entrou a questão do filho, né? Ok, eu disse, vamos então aproveitar que você está aqui na maca, surgiu esse assunto, e vamos destruir e descriar todos os pontos de vista fixos e todas as mentiras que você tem no seu inconsciente que estão impedindo que seu filho fale? Ela, ok. Destruir e descrever todos os pontos de vista que eu tenho no meu inconsciente, todas as mentiras que eu tenho no meu inconsciente que estão impedindo que o meu filho fale. E tudo que impede isso eu vou destruir e descriar agora. Pode, POC. Fizemos o processo, terminei de correr as barras e ela foi embora. 2 dias depois ela me liga e diz, Débora, você não vai acreditar. Meu filho está falando. E eu disse, uau, o que mais é possível? Ela já agendou, deixou agendada a sessão de barras e voltou 15 dias depois. Nesse período de 15 dias, era o batizado do menino. Quando ela chegou aqui, ela chegou num horário que a minha mãe estava em casa. Minha mãe fez um bolo e disse, vamos tomar um café. E eu disse, ok, vamos tomar um café juntas e você me conta os avanços do seu filho antes da gente ir para a nova sessão de barras. Ali ela ficou muito feliz contando sobre o batizado da criança, sobre as palavras que ele falou, que ele começou a falar e tal. Só que ela falou da seguinte forma, Débora, agora aconteceu um problema. Eu disse, o quê? No batizado do meu filho foi um horror, porque ele falou tanto, 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 que o padre pediu que eu me retirasse da missa, porque não dava para ele fazer a missa de tanto que meu filho falava alto. Então agora ele está falando demais. O que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? No mesmo momento a minha mãe disse, que incrível, né? Isso aconteceu comigo também. Lembra, Débora, o batizado da tua irmã mais nova, da Brenda? Ela foi horrível. O padre também pediu para eu sair da missa e ir pro lado da igreja ali, porque ninguém conseguia se concentrar por causa da tua irmã. Tu lembra que eu passei, o trabalhão que eu passei com a tua irmã? Eu juntei essa informação da minha mãe, do batizado da minha irmã, do batizado do menino. Tudo que estava acontecendo ali naquele momento na mesa, eu guardei no meu bloquinho de notas no cérebro. E fomos então para a maca. Durante a sessão de barras,
A gente falou muito sobre a questão do batizado. Ela falou muito, muito, muito nesse batizado, o quanto essa criança estava falando demais e tal. E aí eu trouxe a seguinte consciência para ela. Eu disse, meu bem, olha só, lembra? Seu filho não falava nada, certo? A gente destruiu e descriou todos os pontos de vista fixos que estavam impedindo que o seu filho não falasse. Seu filho começou a falar desesperadamente. E ela, sim. O que tá certo sobre isso que eu não tô percebendo, Débora? Eu deixo lhe fazer uma pergunta. Em algum momento do tempo e do espaço, você comprou o ponto de vista de alguém de que seu filho não é normal? E ela fez assim na maca. Sim, Débora. Comprei esse ponto de vista de mim mesma. Eu disse, como assim? Quando eu tava grávida dele, eu tinha uma colega de trabalho com um filho autista. E um dia ela levou ele pro trabalho e eu fiquei apavorada e morrendo de medo que o meu filho tivesse autismo, tivesse algum tipo de transtorno e fiquei em pânico. Quando o meu filho nasceu, eu ficava olhando pra ele todos os dias no bercinho pra ver se ele era normal. Será que eu tô criando isso? Eu disse, por via das dúvidas, nós vamos destruir agora. Destruo e descrio todos os pontos de vista que o meu filho não é normal. Destruo e descrio todos os pontos de vista fixos que eu tenho no meu inconsciente. Todas as mentiras que eu tenho a respeito do meu filho. Todos os lugares que eu comprei o ponto de vista que ele tem algum problema. E tudo que impede isso, vezes um deusilhão, eu vou destruir e descriar agora. Certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as 9 curtos, garotos, povares e aléns. Ok. 2 dias depois, ela me liga e me fala, meu filho está falando normal. Nesse momento que aconteceu isso, eu lembrei que nós estávamos na mesa tomando um café com bolo com a minha mãe. Vocês lembram que eu relatei isso agora há pouco? A minha mãe, durante esse café, falou que o batizado do filho dela foi igual ao batizado da minha irmã mais nova. E aí, eu me lembrei como foi a gravidez da minha mãe. Minha mãe estava com uma idade avançada e ela ouviu do médico o tempo todo que aquela era uma gravidez de risco, que ela não poderia nunca mais engravidar, que ela nem pensasse em engravidar depois daquela gravidez, porque o filho podia nascer com algum problema, etc, etc e etc. Minha mãe comprou todos esses pontos de vista. Minha irmã, quando nasceu, ela, desde pequenininha, ela teve várias questões. Ela teve aquele suor nas mãos e nos pés, teve que fazer aquela cirurgia quando era criança ainda. A minha irmã teve vários dentes além do normal. Uma pessoa tem 32 dentes, a minha irmã nasceu com uns 15 a mais. Ela teve N alergias, passou a infância dela sempre com uma coisa ou outra. E aí eu perguntei pra minha mãe, mãe, juntando o que a menina falou sobre o filho, sobre a história do batizado e lembrando de como foi a sua gravidez, eu vou lhe fazer uma pergunta agora e você percebe no seu corpo. Em algum tempo e espaço você comprou ponto de vista porque você teve o bebê, né, com idade avançada e o médico ficou o tempo todo dizendo que você não podia ter mais filho porque a criança podia ter nascido com algum problema. Você comprou o ponto de vista que a minha irmã não era normal? E ela disse, eu fazia a mesma coisa que a tua amiga, que a tua paciente. Eu ficava o tempo todo olhando pra ela, pensando, será que ela ficou com algum problema? Será que realmente ela é normal? Então, seu ponto de vista cria a sua realidade. Eu trouxe essas questões aqui pra vocês e vou complementar com mais um case que aconteceu também na classe, de uma das classes de São Paulo que eu fiz sobre diagnósticos difíceis, onde se apresentou durante a classe de barras de axis algumas consciências que fez com que a mãe olhasse pro filho por um outro ponto de vista. Quando eu coloquei o anúncio da classe, essa mãe me chamou então no meu Instagram e me falou, Débora, eu tô escolhendo fazer a classe de barras com você, passar por uma classe porque eu quero ajudar a minha filha. Eu tenho um problema sério, eu estou passando por um câncer bem agressivo. Os diagnósticos dos médicos são para
químio ad eterno e irreversível, mas a minha maior preocupação é a minha filha. Então, se eu puder ir para uma classe dessas e puder aprender essa prática que eu possa aplicar na minha filha e ajudar a minha filha, eu já estou muito feliz. Nem é por mim, é mais pela minha filha. E eu disse, o que a sua filha tem? E ela disse, esquizofrenia. E é um sofrimento absurdo, eu preciso ajudar a minha filha. Então eu esqueço de mim e tô indo para a classe para ajudar ela. Durante o tempo, até acontecer a classe, eu crio, né, os grupos de WhatsApp, os alunos já vão ali trazendo algumas situações para a gente já ir vendo as consciências que se apresentam durante, né, todo aquele período ali antes da classe. Eu conversei bastante com essa menina. Ela me mandou um vídeo da filha que ela achou muito relevante. Ela disse, eu gostaria que você olhasse esse vídeo e perceba aí se tem alguma consciência, se pode contribuir aí para alguma coisa que você tiver para me falar. No vídeo aparecia a filha sendo curada por um pastor. A filha tinha 15 anos de idade e estava num culto e foi curada pelo pastor. A imagem do vídeo mostra ali a mudança do rosto dela e tal. E ela disse pra mim, Débora, ela foi curada dentro de uma igreja evangélica, num culto. Foi visível, só que um mês depois ela voltou a ter esquizofrenia, voltou a se comportar do mesmo jeito e foi bem próximo à data que eu adoeci. Eu disse, como assim? E ela disse, o meu câncer apareceu depois que ela foi curada, né? E aí, de um mês mais ou menos, ela voltou a ter esquizofrenia também. Então, eu sei que o inimigo ali tá atentando a minha família para destruir a minha família, né? Eu com essa doença e a minha filha com esquizofrenia. O meu corpo, na hora que eu ouvi aquilo, fez assim. Eu disse, isso não é verdadeiro para mim. Mas ok, vou ficar na pergunta, não vou concluir nada, vou só ficar na pergunta e eu vou conhecer essa mulher, né? Chegou o dia da classe, a gente se conheceu, ela fez 2 classes comigo, fez barras no sábado, domingo no facelift, então eu pude ficar o fim de semana inteiro perto dela. Almoçamos juntos, conversamos muito e veio algumas consciências que se apresentou durante esses 2 dias. Esta mulher, ela teve, quando tinha a idade da filha, a filha tá com 18 anos, quando ela teve essa idade, ela teve muitos pensamentos suicidas e tinha ali muitas memórias, muitas histórias guardadas ali no inconsciente dela sobre a família e sobre a vontade de não estar aqui nesta realidade. Ela tinha passado uma vida muito difícil, uma história de vida muito difícil, muitas emoções presas ao corpo, muitas mentiras na mente e muitos equívocos sobre a si própria, como aconteceu comigo, o que dava para ela vontade de ir embora dessa realidade. Então eu estava diante de uma suicida, né? De uma pessoa depressiva que não tinha vontade de viver. Quando ela descobriu que estava grávida dessa menina, então ela tinha que cuidar da filha. Então não há mais tempo para ficar aqui em depressão escolhendo morrer. Eu tenho uma filha para criar. A filha, desde pequena, começou a apresentar sintomas de esquizofrenia e foi diagnosticada, então, no início da adolescência. Quando a filha é curada nesta igreja, em seguida aparece o câncer nesta mulher. E depois, em seguida, a filha volta a ter esquizofrenia. Então eu fiz uma pergunta durante a classe pro corpo desta mulher. Eu perguntei, corpo, se a sua filha se curasse hoje, você escolhia ficar nesta realidade ou desencarnar? E ela respondeu com toda clareza que toda a classe percebeu que ela escolhia ir embora daqui. Se a filha se curasse, ela ia embora daqui. E eu disse, você percebe por que a sua filha não se cura? Porque ela precisa prender a mãe aqui. Nenhuma doença existe. Eu não acredito em nenhuma doença. Tudo é consciência. Você imagine a sua filha aqui, nesta classe, e eu facilitando ela. Eu ia dizer, verdade que um ser infinito tem esquizofrenia? E ela diria, não. Ok? O que você ganha em criar isso que você chama de esquizofrenia?
E ela me diria, segurar a minha mãe aqui. Porque lembra, quando ela se curou, você adoeceu. Porque daí você já podia morrer, sua filha estava curada. Ela, com um ser infinito que é, percebe que a mãe vai embora, então escolhe ficar doente de novo para a mãe permanecer aqui. Então, você tá aí procurando salvar sua filha, quando na verdade você precisa se salvar. Você precisa curar a si própria para que então a sua filha se cure. Porque ela é um ser expandido, ela é um ser iluminado, avançado, que veio salvar você, veio ajudar você. Então, verdade que para o ser infinito é um problema fazer de conta que tem esquizofrenia aqui nesta realidade, sendo que isso é o que tem prendido você aqui? E ela disse, meu Deus, faz total sentido. O que fazemos agora? Eu disse, ok. Lembra que você está escolhendo morrer já há bastante tempo com base em várias mentiras que tem aí no seu inconsciente? As barras, elas vão ajudando, né, a deletar esses arquivos. Mas o que a gente pode fazer de imediato agora? Vamos perguntar para o universo. Universo, o que se requer para que você escolha viver? Para que você tenha libido pela vida? O que faz você, seu coração cantar? O que faz você ter vontade de viver? Como pode ser mais divertido? Como pode ser mais incrível estar nessa realidade? Como o que se requer, corpo, para que você tenha libido pela vida? E eu fiquei o tempo todo fazendo essa pergunta durante a classe de facelift, onde a gente trabalha também essa questão que vem à tona, o libido, a autoestima, o empoderamento. Então, eu fiquei trabalhando e fazendo perguntas para este corpo, o que é energia requerida ali para que ela quisesse viver, para que ela tivesse vontade de ficar aqui, para que ela tivesse tesão pela vida. Ela me relatou, um dia depois da classe, que durante a noite mesmo da classe, ela começou a receber várias mensagens de ex-namorados. Ex-namorados surgiram de todos os lados, pessoas que há muito tempo não falavam com ela, algumas pessoas de agora que estavam interessadas nela e vários ex-namorados. E ela disse, Débora, isso tudo é o facelift? E eu disse, mas você não tá olhando pelo ponto de vista que deve olhar. Ela, como assim? Nós perguntamos ontem qual era a energia requerida, qual era a energia requerida para que você ficasse aqui nessa realidade, o que precisava acontecer com o seu corpo para que você tivesse libido pela vida. Seu corpo está respondendo para você que ele precisa se relacionar, ou seja, ele precisa de sexo. E ela disse, não, de forma alguma, eu não vou fazer sexo, eu não tenho mais os meus seios. Não me peça isso. Eu disse, faça o teste, pergunte pro seu corpo se realmente você não quer. E ela disse, Débora, eu sempre gostei de sexo, eu me relacionava bem, mas diante dessa situação sem os seios é tão desconfortável para mim. Eu disse, teste isso. Seu corpo tá dizendo que a energia requerida é o libido. Mostrou os ex-namorados chamando você. Receba disso. Receba dos homens, receba do sexo. Receba, nutra o seu corpo. Quem sabe não seja aí a energia requerida para que você tenha tesão pela vida e queira ficar aqui. E você querendo ficar aqui, a sua filha vai se curar. E aí, fomos para as perguntas. Diante de todos aqueles candidatos que se apresentaram ali no telefone, nós fomos perguntar para o universo e para o corpo qual era a mais contribuição. E fomos 1 a 1. Até que o corpo disse, né? Ela teve ali as respostas e elegeu um eleito ali entre tantos que estavam procurando por ela. E era uma pessoa próxima, né? Uma pessoa que para ela seria mais constrangedor se relacionar com essa pessoa. E ela disse, olha, eu até preferia um ex-namorado da antiga, porque daí depois eu sumo, desapareço, ele nem vai me ver. Mas esse aqui é uma pessoa que a gente vai ter que conviver, Débora. O que eu faço agora? Eu disse, honre seu corpo. Passou-se um tempo, eu realizei uma nova classe em São Paulo, a última que eu realizei, e ela estava lá. Então, eu perguntei como estava o namoradinho. Ela disse, estamos namorando. Como pode melhorar? Como pode melhorar isso tudo? Porque ele me disse que eu não sou apenas um corpo. Ele me disse que ele já me amava, que ele tem sentimentos por mim há bastante tempo. Inclusive, ele me acompanhou, né, em muitas das minhas químio, em muitas das minhas consultas. Ele me ajudou fazendo meus curativos. Eu disse, Então, receba dessa energia. E sua filha, como está? E ela disse, mudou o diagnóstico dela. Já não é mais esquizofrenia. Agora é um borderline leve.
Como eu fiquei 2 dias em São Paulo para atender, eu atendi inclusive a filha dela e trouxe todas essas consciências. A gente conversou muito sobre tudo isso que se apresentou e a filha disse o seguinte para mim: faz total sentido isso, sabe por quê? Porque a última vez que eu tentei me matar, eu tomei os remédios e eu mesma liguei para ambulância. O que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? Verdade que você queria morrer? Eu perguntei para ela. E ela disse, óbvio que não. Então por que eu fiz isso? Provavelmente porque você percebeu que sua mãe estava escolhendo ir embora. E você precisava achar um jeito de prender ela aqui. Sempre é amor. Sempre é amor. Perceba o que você fez. E vou lhe perguntar agora. Verdade que você é doente? Verdade que você tem sei lá que diagnóstico é esse? E ela começou a rir. Então, gente, eu trouxe todos esses cases que eu trouxe hoje, são alguns de vários, tem muitos que eu não coloquei aqui, porque teria que fazer um vídeo de sei lá de quantas horas, mas eu escolhi esses em especial para trazer para você que está passando hoje uma situação com um filho com um diagnóstico, para que você receba dessas histórias que eu trouxe para olhar as coisas para um novo ponto de vista. Como diz o Gary Douglas, fundador do Access, tudo é oposto do que parece ser, nada é oposto do que parece ser. Como diz o professor Hélio Couto, nada no universo está separado, tudo é uma coisa só. Como diz o Dr. Healing do Ho Oponopono, divindade limpa em mim, quando eu trabalho em mim, a cura acontece no outro. Eu trouxe eles aqui para que vocês percebam, não para entrar num espaço de culpa, tá? Eu não quero que nenhuma mãe ao ouvir esse vídeo se sinta culpada sobre, agora eu sou a responsável pelo que está acontecendo com meu filho, a culpa é minha. Não, não é essa a intenção que eu gravei esse vídeo, mas sim trazer a consciência de que quando vocês forem procurar, por exemplo, fazer um atendimento com barras nos seus filhos, primeiro corram as suas. Corram as suas barras, né? E se não podem correr barras de Access, vão para as perguntas e tragam a consciência no sentido de o que eu preciso limpar em mim, ressonante com o que está acontecendo com meu filho agora. Se seja o diagnóstico que for, percebam o que o meu filho ganha em ter isso que chamamos aqui nesta realidade de doença. O que isso pode estar ressonante comigo e limpar em você isso. Também fazer um processo poderoso do Access que você pode fazer exatamente agora, aí onde você está. Destruo e descrio todos os pontos de vista fixos que eu tenho que o meu filho é doente. Destruo e descrio todos os pontos de vista fixos sobre diagnósticos sobre o meu filho. Destruo e descrio pontos de vista fixos sobre o meu filho não ser normal. E tudo que impede isso eu vou destruir e descriar agora. Certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as 9, curtos, garotos, povades e aléns. O espaço que eu quero levar você hoje é para que você perceba o quanto o que está acontecendo com seu filho é ressonante com você. No momento que uma pessoa acorda e escolhe por consciência tudo e todos que estão emaranhados com ela recebem também, tá bom? Esse era o meu vídeo de hoje e espero de verdade que tenha sido contribuição para uma mãe, pelo menos uma mãe no planeta que receber esse vídeo e poder olhar ali para o que está acontecendo com seu filho e mudar o ponto de vista sobre isso. Tá bom? Um beijo.